Dando uma passadinha aqui pela Califórnia para participar do Google I.O., a convite do Google, eu não poderia deixar de bater um papo e conhecer um pouco da história. Assim, mais do que conhecer, é apresentar para vocês a história, a trajetória, os perrengues e aprendizados de brasileiros que conseguiram ocupar uma excelente posição em empresas no Vale do Silício. E hoje eu quero muito que vocês recebam com muito prazer, muitas palmas, Sr. William, seja muito bem-vindo. Olá, obrigado por me receber e pelo convite também, né? Nossa, até parece tímido desse jeito, William. O que você quer que eu faça? Por favor. Eu não sei qual que é a persona que tá aqui agora, entendeu? Então a gente tá ajustando. Maravilhoso. Gente, vamos conhecer a história do William. William, o que você faz atualmente aqui no Vale? Bom, hoje eu sou engenheiro de software, eu trabalho na Netflix, eu trabalho com experimentação no time de growth e na televisão. Excelente. E de onde que você veio? Então, eu vim de São Paulo, né? Sou filho de 2 nordestinos, né? Minha mãe é de Moreno, Pernambuco, meu pai de Limoeiro, Pernambuco. E eu morava ali na divisa entre São Paulo e São Bernardo do Campo. E aí depois que meus pais se separaram, eu fui morar em Diadema, né, com minha mãe. Excelente. Agora que a gente já sabe onde estamos localizados, por sinal, estamos dentro do... A gente pode falar? Pode compartilhar com o pessoal? Estamos dentro do escritório da Startse University, que cedeu esse espaço lindo, por sinal, para que a gente pudesse fazer essa gravação. E agora que a gente já sabe onde o William trabalha, vamos voltar na sua trajetória para a gente entender como você chegou nesse ponto que eu imagino que muitos desenvolvedores têm o sonho de trabalhar em empresas como a Netflix. Uhum. Quando você se interessou por tecnologia pela primeira vez, assim, no primeiro momento, com que idade, qual contexto? Então, eu cresci com meu pai, assim, eu morava em uma casa que tinha 2 cômodos, só o quarto e a cozinha. E aí a cozinha morava eu e meu irmão, e meu pai ficava no quarto com a minha mãe e tudo mais. E meu pai tinha um canto da cozinha que é onde ele arrumava a televisão, né? Então eu cresci com muitas televisões em casa, até parecia que era uma pessoa rica, mas não, né? É que meu pai arrumava a televisão. E aí eu sempre vi meu pai com coisas eletrônicas, né? Então já começou o interesse pra parte eletrônica dali, né? Tinha um bar lá, que assim, na periferia, as crianças ficam na rua e nos bar, né? E aí tinha um bar lá que levaram um jogo de Street Fighter, né? E aí eu fiquei encantado, tinha 8 anos na época, eu fiquei encantada, eu queria ter videogame, não sei o que, porque eu achava fenomenal. E nessa eu comecei a gostar de videogame, não sei o que, e eu tinha uma revista na época que era Ação Games, tinha Ação Games e Super Game Power. Aí a Ação Games, uma vez eles mostraram como é que eu posso dizer? Uma matéria sobre como é que se fazia videogame. Aí eu li, né? Falei, caraca, eu quero fazer isso. E aí eu vi que os caras falavam que tinha programação C e que os programadores naquela época, olha só, hein? Tinha poucos programadores, que o programador tinha Ferrari, já tinha, sabe essas coisas que a gente vê hoje em dia no Instagram? Tinha naquela época, só que era na revista. Aí eu falei, cara, que legal, né? Eu quero trabalhar fazendo videogame, mas não pelo dinheiro, mas meio pela paixão que eu tinha com videogame. E aí, assim, por falta de oportunidade, nunca tive computador, esse negócio ficou, tipo... Isso aí eu tava falando que tinha 10 anos de idade. Caramba. Então, se você me perguntasse quando eu tinha 10 anos de idade, o que eu queria ser como crescer, eu falava engenheiro eletrônico ou motorista de ônibus. Era essa a ideia que eu tinha na cabeça. Motorista de ônibus que eu pegava ônibus todo dia pra ir pra escola, eu gostava muito do cara que era motorista de ônibus, né? São suas referências. Exatamente, a referência que eu tinha. E meu pai, né? Que meu pai era técnico eletrônico, eu falei, pô, qual que é o próximo passo? Engenheiro eletrônico, né? Legal. Mas assim, eu tive que ter uma pessoa que foi meio que um anjo na minha vida, que era... Minha mãe era faxineira numa escola, e aí eu consegui uma bolsa de estudo nessa escola, por conta da dona, né, que é a Isilda, e ela meio que percebeu que eu era uma criança diferente, né? Isso aí eu tinha 5 anos, a gente voltou um pouco no tempo. Que eu era uma pessoa que acabava as coisas muito rápido e ficava perturbando meus amiguinhos e achava tudo muito fácil. E aí nessa ela falou assim, então, eu acho que seu filho tem alguma coisa diferente, vamos levar pra psicóloga. Aí ela me levou pra psicóloga lá no colégio metodista, que era universidade também, né? E aí eu fiquei 2 semanas fazendo teste lá e aí eles descobriram que eu tinha superdotação, né? E foi uma bênção, uma maldição na minha vida, mais pra frente você vai entender o porquê.
quando eu tava lá na minha adolescência, quando eu tinha uns 14 anos, ela me aproximou porque eu gostava de jogo de corrida. E o marido dela tinha acabado de ter o Gran Turismo, o primeiro que saiu. E aí eu vivia na casa dele jogando com ele. E aí ela aproveitou esse meu vício, e eu acho que ela meio que guiou o marido dela e falou, faz o seguinte, pede pra ele te ajudar no seu trabalho. E aí eu ficava lendo uns livros de Access, de Excel. Ele era programador? Não, ele trabalhava, ele era executivo de uma empresa. E aí ele usava isso pra meio que puxar meu interesse pra alguma coisa, porque eu tava com 14 anos. E aí você vê, moleque periférico, 14 anos, qual que é a referência que a gente tinha? Era o cara que empinava a moto, sabe, o ladrão, era o jogador de futebol, entendeu? Que todo mundo queria ser, entendeu? Então não tinha muita referência, assim, de sucesso palpável, entendeu? Então, quando você tinha por volta de uns 14 anos, teve alguém que foi uma boa influência pra você, que viu ali que você tinha um potencial e decidiu trazer boas referências, diferentes daquilo que talvez você tinha no seu dia a dia, no ambiente onde você morava, é isso? Eu acho que ela sabia do meu potencial, né? E ela meio que usou esse meu potencial, falou assim, poxa, tá sendo desperdiçado aqui, deixa eu trazer mais pra cá, né? E aí isso me ajudou bastante, e aí voltou meu interesse com programação. Aí o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar com 14 anos, naquela época você tirava sua carteira de trabalho com 14. Comecei a trabalhar, aí eu trabalhei na área de administração e fiz um curso de administração só pra descobrir que não era isso que eu queria fazer na minha vida. Curso livre? Não, eu consegui entrar na ET, que tinha a ETEC lá de Getúlio Vargas, que ficava no Ipiranga. Eu consegui entrar e não deu certo, porque eu não gostei. Aí nessa aí eu fiquei nessa época eu parei de estudar, saí do ensino fundamental, eu falei, terminei a 8ª série, não preciso mais estudar. Caramba! Perdi o trabalho que eu tinha, fiquei sem trabalho. Aí o que aconteceu? Não tinha trabalho, eu só estava estudando, parei de estudar, e aí fiquei 2 anos, dos 14 aos 16, dos 16 aos 18, vagabundando. 14 a 16, sem fazer nada. Na sua cabeça, o que aconteceu ali naquele momento? Eu achei que não... De novo, né? As referências que você tem no seu redor, né? Então, assim, não tinha ninguém que fazia faculdade, não tinha ninguém de sucesso na onde eu morava. Então eu falei, não preciso mais estudar. A 8ª série tá bom, daqui eu me viro. E eu tinha perdido o emprego, não conseguia ganhar nada. E aí meu pai e minha mãe sempre me cresceram no mote quer se vira, entendeu? Então, aí eu tinha um videogame em casa na época, meu pai falou assim, não, você quer jogar videogame, você tem que pagar a conta de luz. Entendeu? Aí eu voltei a trabalhar, mas eu trabalhando na rua. Eu fiquei 2 anos e meio, quase 3 anos trabalhando na rua. Eu vendia plaquinha, sabe aquelas plaquinhas que o pessoal coloca na porta com mensagens bíblicas? Eu vendia de porta em porta. Tinha um Singapura lá perto onde eu morava, sábado eu passava de porta em porta vendendo. Aí eu vi que isso não tinha giro, porque você comprou uma, você não vai mexer só, né, tatuagem, né? Eu consegui vender pra mesma pessoa várias vezes. Exatamente. E aí o que aconteceu, eu falei, fui vender plaquinha no farol, porque passa a bordo do carro. Aí eu falei assim, não tá rolando. Aí eu comecei a vender bebida, soda e água, né? E foi engraçado que esses dias eu tava vindo pro Brasil, e aí eu passei, do caminho que eu peguei do aeroporto pra casa que eu ia ficar, eu passei exatamente no mesmo lugar que eu vendia água e eu vi um cara vendendo água lá. Eu queria muito descer e conversar com aquela pessoa, né? Mas eu tava de Uber, não podia descer, eu tava cheio de mala. E aí, tipo, teve uma época que não rolou, assim, né? Eu fiquei meio que parado. E eu me lembro que eu tava na igreja num domingo de manhã, aí o pastor da igreja apontou pra gente, tá vendo esses moleques aqui? Não trabalha, não estuda, não faz nada, não é, como é que fala, não produz, né? Tá aí, tudo vagabundo. E nesse mesmo dia, eu fui conversar com o pai de uma menina que eu gostava. Aí ele chegou comigo e falou assim, o que você tá querendo com a minha filha, não sei o quê? Jovem iludido, eu falei assim, não sei o que, eu gosto da sua filha, está tudo certo, a gente vai casar. Eu tinha 16 anos, cara. Aí ele falou assim, rapaz, você nem emprego tem, você nem estuda. Mas aquele dia foi um marco na minha vida. Porque eu meio que, tipo assim, eu percebia onde eu tava, quem eu era pra sociedade, né?
E o que você estava Pra onde eu tava, de certa forma. pra onde eu né? tava mandando a minha vida. Aí, cara, isso aconteceu no domingo. Na segunda-feira eu tava na porta da escola fazendo inscrição pra voltar pro ensino médio. Aí Esse dia foi um confronto suficiente foi para que você... um choque de realidade, eu vou dizer. Porque, na verdade, era o que estava acontecendo, né? E eu me lembro que eu tinha uma época que eu trabalhava que eu tava estudando como se fosse um grupo de escoteiro, que eles falavam que o intuito deles era fazer com que a gente fosse útil para nós mesmos, para nossa família e para a sociedade. E esse mote sempre fica para mim, né? Voltando. E eu falei assim, cara, é verdade, eu não sou útil nem para mim mesmo, nem para minha família, nem para a sociedade, eu preciso fazer alguma coisa. E era assim, a escola pública, ela era 4,5 km da minha casa. E eu não tinha dinheiro, então eu fiquei por 3 anos andando 10 km ida e volta. E eu não tinha roupa de frio. Então, tipo, tinha dia que tava frio, eu tava de camiseta. Não sinto frio não. E a pessoa, nossa, tadinho, você tá com frio? Não, eu tô de boa. Mas é São Paulo, né? Então dá um frio de 0. De São Francisco. Exatamente. Então, assim, quem viu onde eu cheguei hoje não sabia desses perrengues que eu passei, né? Mas assim, eu entrei na escola, mas não sabia o que eu queria ser. E aí, quando eu tava no segundo ano, meus professores viram que eu era muito... Aí eu tive o segundo grupo de anjos que me ajudou. Meus professores da escola, eles viam que eu era aplicado, que eu ia bem nas matérias. E escola pública à noite na periferia, você sabe como é que é a bagunça, né? E aí que aconteceu que alguns professores tentaram me ajudar, tentaram me guiar, e algum me falou do cursinho da Poli. Legal. E aí nesse momento eu estava trabalhando como digitador. Meu colega me arranjou um emprego de digitador. E aí eu pegava esse dinheiro, e esse dinheiro era o suficiente para eu pagar o meu translado pro cursinho, pagar o cursinho e às vezes comer. Então era só de sábado. Então eu trabalhava e estudava durante a semana na escola, e de sábado eu acordava 5 horas da manhã, passei de onde eu morava, que era divisa São Bernardo, até ali na Lapa, para estudar o dia inteiro, e chegava de volta em casa, sei lá, 11h30 da noite, quase meia-noite. Nisso você morava com os seus pais? Sim. Eles estavam juntos, né? Tava. Meus pais se separaram quando eu tinha 21. Aí quando eles se separaram, antes disso, né, quando eu fiz o cursinho, e aí nesse eu acho que aí foi o lugar que eu comecei a vislumbrar melhor o meu futuro. Legal. Porque nesse ambiente você tem pessoas que têm ambições de vidas que fatalmente vai ser diferente de uma pessoa que saiu de onde eu saí. Então ali eu comecei a me inspirar mais com as outras pessoas. As pessoas queriam fazer isso, sabe? Você perguntava, e quanto mais você perguntava, mais você sabia de história de vida dos outros. Aí, eu me lembrei agora, aí o pessoal do trabalho, quando percebeu que eu estava estudando para fazer FUVEST, o pessoal começou a torcer por mim. E aí, porque FUVEST... eu fiz FUVEST e Unicamp, tentei FUVEST e Unicamp, porque eram as únicas faculdades que era tangível para mim, para minha realidade. FUVEST porque era perto de casa, dava para eu ir, e Unicamp também, que, sei lá, na pior das hipóteses eu ia todo dia, sei lá, eu tava pensando assim, como é que eu ia fazer? E as duas são gratuitas. Exatamente, eu não ia conseguir pagar. Sim. E aí, quando eu não passei, que esse é o plot twist, eu passei na primeira fase das duas, aí na segunda fase, aí eu acho que foi quando, tipo assim, era eu, menino, brigando contra... Não tem como, assim, foi um choque de realidade. Não tem como, em um ano, e eu era a pessoa que era considerada sobredotada. Então não tem um ano uma pessoa que era capaz mesmo, assim, cobrir um gap de 8 anos. Então o que aconteceu? Nessa caiu a ficha, né? Aí nessa aconteceu que meus pais se separaram nesse mesmo período. Aí eu saí desse emprego que eu tava. Emocionalmente super bem, né? Pois é, aí eu já tava sem dinheiro, porque o inteligente aqui pegou o dinheiro da rescisão e comprou um PlayStation. Entendeu? O jovem emocionado, um passo pra trás. Eu tava me despedindo dos meus amigos, da onde eu morava, e aí um deles chegou pra mim e falou assim, cara, eu tô pensando em fazer técnico. Eu falei, olha, é verdade, né? Porque eu tava meio que em deprê da faculdade que eu não tinha entrado. Aí eu falei assim, eu não tinha plano B. Aí ele falou assim, eu vou fazer um técnico. Aí eu falei, você vai fazer de quê? Eu vou fazer de técnico de informática. Aí deu clique de novo. Eu falei, legal, cara, eu vou fazer também então. Você se inscreve aí, eu me inscrevo lá e a gente começa a estudar junto.
Aí aconteceu que eu descobri lá que a inscrição era R$17, eu tinha R$17 no bolso. Era tudo que eu tinha. Aí eu fui lá, fiz a inscrição. Então eu passei em primeiro. O curso em si não foi assim, nossa, que curso, mas eu aprendi muito. E aí no último semestre, eu já estava efetivado nessa empresa, e no último semestre tinha um pôster, eu me lembro, tá? A Cláudia, que era uma colega minha que a gente ia andando junto para a escola, a gente viu um pôster na frente da escola lá no quadro de aviso falando sobre um negócio chamado ProUni, que estava sendo um programa novo do governo que estava sendo feito. E aí eu falei, caraca, eu acho que agora dá para eu fazer faculdade. Aí eu peguei essa nota e com essa nota me inscrevi. A primeira opção era Ciência da Computação na PUC. A segunda opção era Ciência da Computação no Mackenzie. A terceira opção era Sistemas de Informação no Mackenzie. Aí no segundo dia eu encontrei um colega, assim, um colega de classe se aproximou de mim, a gente começou a trocar ideia. E ele era muito apaixonado de Tupac, não sei o quê. Aí eu falei, pô, tem uma coisa aqui, né? Aí eu comecei a fazer meio amizade com ele, né, o Alexandre. E aí meio que a minha amizade com ele, assim, meio que a conexão que eu tive com ele de bonde mesmo, no começo, fez com que eu meio que postergasse essa minha desistência da faculdade. Aí eu consegui fazer, e ele, assim, nessa época eu já estava lendo alguns blogs, por exemplo, onde eu trabalhava, tinha um processo manual que a gente fazia de conferência de dados que eu mesmo, por estar fazendo o técnico, já automatizei em VBA no spreadsheet, mas eu fiz no Excel, né? E aí eu comecei a ver esse negócio de HTML, CSS e JavaScript no cursinho, e eu já gostava porque é muito fascinante você abrir o negócio, você escrever alguma coisa, aparecer na tela do jeito que você estava fazendo, sabe? Me encantou bastante, eu comecei a estudar por conta própria. E aí eu comecei a trocar figurinha com esse rapaz, e ele já estava na área. Ele falou, cara, e eu tava procurando emprego já, porque eu queria sair de onde eu tava. Aí ele falou assim, tá com uma vaga de estágio lá na agência de publicidade que eu trabalhava, você não quer tentar? Eu tinha uma posição para trabalhar como desenvolvedor de firmware para uma fábrica da Coca-Cola, e eu ia trabalhar com C, ou entrar nessa agência de publicidade. Eu era mais apaixonado com visual, então eu entrei na agência. E aí foi quando eu comecei na área, né? Porque ele me introduziu nessa área também, quem indica, né? Tem que ter isso. Hoje em dia eu acho que network, apesar de eu conscientemente reconhecer que eu não faço um trabalho bom com o meu networking, eu reconheço que network é muito importante. E aí eu trabalhei 7 anos nessa empresa. 7 anos? Só que você chegou a terminar a graduação ali. Exatamente, só que tinha um problema. No Mackenzie eu tinha que fazer um voto de pobreza, porque a cada 6 meses eles faziam toda a checagem socioeconômica, e se eu passasse do threshold do socioeconômico eu tinha que pagar. Se eu só pagasse eu não ia aguentar pagar, porque eu ganhava 1.200, que era um bom salário na época. A gente tá falando aqui de 2007. Então, aí eu fiz um voto de pobreza, eu fiquei lá mais tempo que podia de estágio. Quando eu cheguei no último semestre, que eu renovei minha matrícula, aí eu pedi para me efetivar na empresa. Legal. Aí eu fui de estagiário a coordenador em 7 anos. E aí eu acho que foi o primeiro tropeço que eu tive na minha carreira, que eu acho que eu cresci rápido demais e eu não tinha desenvolvimento de soft skills suficiente para ser coordenador. Eu estava meio que sem saber o que fazer da carreira. E eu acho que foi um evento canônico que foi muito importante para mim, que foi ser demitido. Aí quando eu fui demitido dessa empresa, eu acho que foi quando eu falei, cara... Um choque de realidade. Mas eu preciso... mas eu já estava mais maduro. Eu acho que assim, a pessoa precisa começar a dar certo para ela ter mais confiança em si. Porque quando eu já estava casado, quando eu fui mandado embora, eu falei com minha esposa, e aí? E minha esposa ela é top, sabe? Porque toda vez que eu tive esse problema na minha vida, que eu não sabia para onde ir, e ela olhava para mim assim com aquela cara de pôquer, assim, falava, o que você tá falando, cara? Você é bom, caramba. E assim, a pessoa que tá do teu lado confia mais em você do que você mesmo, você fala, é verdade, cara, por que eu tô pensando nisso, né? Então, assim, ela foi uma pessoa que me ajudou bastante na minha carreira, do tipo assim, quando eu falava assim, cara, não vai dar certo, eu olhava pra ela, ela não tava desesperada, ela não tava overreacting, ela tava... Então, acho que tá tudo certo, vai dar tudo bem, você é bom. Você, né? Você é bom, cara, você é bom, vai que vai dar certo. Então, meio que me ajudou. Legal. E aí tinha uma startup na época chamada Contratar MA, que era assim, você criava o seu portfólio
colocava lá e eles ofereciam seu portfólio para as empresas. Que legal. E aí as empresas que chegavam, as empresas já estavam interessadas no seu portfólio, Já entendeu? tinha visto algo a seu respeito. E aí nessa que eu entrei numa empresa de educação chamada Geek na época, né? E ela era aí eu acho que foi onde que eu comecei a ficar atraente para o mercado, porque a Geek era uma empresa que era muito reconhecida por ser uma empresa muito difícil de passar no processo seletivo. Que legal. E eles que foram atrás de você por conta dessa plataforma da qual você entrou. Exato. E aí nessa eu entrei neles, né? E eles tinham 21 engenheiros na época, eu era o único front-end. Então foi um negócio legal de tentar organizar, pensar mais de uma forma holística, desenvolvimento de front-end. Nessa acabei, inclusive eu me lembro na época que pessoas me convidavam para entrevistar só para ver como é que era o trabalho dentro da Geek. Que legal. Entendeu? E aí, um colega meu, na época que eu trabalhava na agência, estava morando na Alemanha, me convidou para aplicar para a Alemanha. Mas você estava há quanto tempo na Geek nesse momento? 1 ano e 8 meses. Legal. E aí, ele me convidou, aí eu falei assim, tá bom, vou tentar. Eu lembro que eu te falei em off que eu sou uma pessoa que é difícil falar não? É difícil falar não. Quem fala não por mim é a minha esposa. Aí, tentei, aí o feedback que eu tive lá, olha, tecnicamente você é muito bom, mas seu inglês não dá, não tem como. Você nunca tinha estudado inglês até aquele momento? Não. Inglês é verbo to be na escola e videogame, né? Me lembro que, flashback, eu me lembro que uma vez joguei um RPG no videogame que tinha lá, e eu me lembro que tinha um Michaelis lá em casa, nem sei como ele foi parar lá em casa, porque ninguém estudava inglês, e aí eu comecei a traduzir palavra por palavra. No dicionário, era muito difícil, né? Não sabia, mas era o tio, 10, 12 anos. Bom, mas aí o que aconteceu? Eu falei pra minha esposa, tem alguma coisa aí. O que eu vou fazer? Porque a gente já tava apertado lá, porque a reserva de dinheiro tinha secado e não tava batendo, não tava fechando a conta do mês. E aí era a gente tentar isso que eu tinha proposto pra ela, ou daqui a alguns meses a gente tinha que devolver o apartamento e voltar pra casa do meu sogro. Ela trabalhava também? Trabalhava também. Então vocês tinham as duas rendas, né? Eu falei assim, tem alguma coisa aí, eu vou procurar, 6 meses eu vou fazer Duolingo, porque Duolingo era de graça. Uhum. Vou fazer Duolingo todo dia, 1 hora por dia, religiosamente. Disciplinadíssimo ali pro seu objetivo. Exatamente. E aí, depois desses 6 meses, eu vou ficar procurando emprego fora. Se eu conseguir, a gente vai. Se não conseguir, é pra ficar aqui mesmo, já era. Uhum. O que aconteceu? Em 2 meses, uma outra empresa orgânica, porque eu tinha mudado meu LinkedIn para inglês. Tá. Inglês, meu inglês. Uhum. O seu inglês? Meu inglês. Ok. Tinha Google Translate também, né? Mas um colega meu falou assim, cara, teu LinkedIn tá o inglês tá muito quebrado, cara, você precisa ver isso. Mas antes mesmo de arrumar, essa segunda empresa era uma startup. Ou seja, foi suficiente. Foi porque eu tinha experiência, né? Legal. Eu já tinha, eu tava quase 10 anos de experiência já. Eu tinha 10 anos de experiência já. Bacana. E aí eles me chamaram, aí eu falei, tudo bem. Só que aí eu fiz diferente. Aí eu peguei mais firme no Duolingo e aí eu paguei uma professora particular para fazer mock interview e me corrigir, entendeu? Uhum. E aí foi nesse momento que eu tive que eu vi um TED Talk que me deu mais confiança em mim mesmo, que como o seu corpo controla, assim, a gente fala aqui também os nossos hormônios, os nossos hormônios controlam o nosso corpo, mas o inverso também é verdade. E ela estava falando alguns exercícios que você faz quando você está prestes a entrar num ambiente de pressão, que te ajuda a levantar seu nível de dopamina, seus hormônios, para você ficar mais confiante. E tem uma coisa no final dessa talk dela que ela fala que eu levo para a vida inteira. É fake until you became it. Entendeu? E eu levo isso. E aí esses exercícios que ela fez, toda vez que eu ia ter uma sessão, que era virtual, né, que o pessoal tá na Alemanha, tá no Brasil, toda vez que eu ia ter uma sessão com eles, eu fazia exatamente aquilo. Eu ficava num canto, eu tinha uma música do Racionais que eu ouvia. Cara, é uma música que eu esqueci, que o Mano Brown ele vai te colocando pra cima, assim, sabe? Aí eu fechava o olho, levantava os braços assim, sabe? E ficava assim mesmo, é isso mesmo. Aí eu desligava, entrava na call, já me dava um boost de confiança mesmo, de verdade. E aí, de novo, passei, aí a pessoa falou assim, olha, seu inglês não é bom,
Mas aqui na Alemanha a gente tem 6 meses de experiência, né? Que legal. Então a gente vai ter 6 meses pra você ficar bom. Se você não ficar bom, a gente manda embora, caso contrário, você fica com a gente. Aí eu tinha um chefe que ele é do leste europeu, então ele tinha uma comunicação assim, muito estrita, né? E eu tava falando de WebAssembly, eu tava muito empolgado, falando, cara, isso não vai dar em nada, cara. Para com esses agora, por que você tá perdendo seu tempo com isso? Eu falei, então tá bom. Tinha acabado de ser, eu tava procurando emprego, porque eu não tava, minha relação com esse meu chefe tava meio estremecida. Tinha acabado de ser bombado numa outra startup. E aí eu peguei o exercício que eles me deram, que eles não gostaram, e eu implementei o WebAssembly com um colega meu que trabalhava comigo, que eu chamei ele. E a gente aplicou para o Brasil JS 2017, a gente foi aceito. Fomos para o Brasil JS. Na Brasil JS eu conheci o Jane Young, que era desenvolvedor lá da Netflix, que ele também foi palestrar lá, networking de novo. E aí ele ficou interessado na minha palestra, ele pediu pra ver o código, eu expliquei o código pra ele todinho, né? E eu sou muito apaixonado quando eu tô falando de código. Eu não tava tentando me vender pra ele, eu tava genuinamente mostrando... Só compartilhando. Exatamente. E ele gostou do que eu vi. Aí esse foi um Brasil JS bem diferente, que ele teve no Rio Grande do Sul e em Fortaleza. Legal. Então a gente ficou uma semana junto. E aí nessa a gente foi trocando ideias sobre o que a gente pensa de desenvolvimento de software, de cultura, essas coisas. Nisso você estava morando na Alemanha e trabalhando naquela primeira empresa que você entrou. Exatamente. Excelente. Já tava há 1 ano e meio já. Aí ele falou assim, cara, você não quer aplicar pra Netflix? Aí eu acho que eu tive o mesmo baque quando a minha professora, quando eu terminei a minha faculdade, me chamou pra aplicar pra mestrado no ITA. É muito intangível. Então, nesse caso, eu meio que falei, beleza, obrigado pelo cartão, eu vou pensar no caso. E esqueci. Botei o pé de volta do trabalho, eu tive um arranca-rabo com o meu chefe. Foi pra voltar pra Alemanha? Ele me culpou de uma coisa que eu tinha feito que, assim, não tinha como eu tava fazendo porque eu não tava trabalhando. Mas tudo bem. Eu pedi as contas. Você, naquele momento, não tinha vontade de voltar pro Brasil? Eu já sabia que o Brasil não ia ser meu futuro mais. Ir para os Estados Unidos, vir para os Estados Unidos era uma possibilidade na sua cabeça ou não? Não, mas aí o desespero me fez falar pro Jay, falar assim, então, Jane, e aquela oportunidade, vai rolar? Eu não fui aceito em 21 oportunidades, mas quem sabe na Netflix. Eu ia ficar sem emprego depois de março, né? E aí eu consegui, foi engraçado que em fevereiro, eu fiz várias entrevistas na Netflix. Aí em fevereiro, eu fui fazer um site aqui, né? E aí 9 horas de voo, 9 horas de fuso horário, 16 horas de voo. Eu cheguei aqui na na quinta noite, para na sexta de manhã fazer a entrevista. Não dormi a noite inteira por causa do fuso horário, como ainda não tá na hora de fazer as entrevistas. Já sabe como é que foi. Passei, e também eu tinha feito uma entrevista no eBay lá, em Berlim. Passei também. Aí eu falei, quer saber? Eu sei que na Netflix, por ser H1B, eu tenho que esperar pelo menos 6 meses para conseguir o visto. Eu vou falar sim para as duas. Aí eu aceitei a oferta das duas, fiquei trabalhando. E aí, assim, tinha uma estratégia pragmática no meu caso, que era, eu vou pro eBay, a stack do eBay é similar da stack que a Netflix usa, então eu vou aprender a stack que eu vou trabalhar na minha cabeça, assim. Você nunca tinha trabalhado com esse stack? Não, que era React. React. Você tinha trabalhado com? Backbone, pode de tranqueira. Eu era, como diz o Devinho, eu era dev churume. Na gringa, mas era churume. Aí, quando eu fui para essa empresa, eu comecei a trabalhar com React. Eu falei assim, aqui no React eu vou aprender React. Quando acabar aqui, quando eu conseguir o visto, eu vou para Netflix. Se eu não conseguir o visto, eu fico aqui. A Netflix, eu tenho a Netflix. Né? Eu tenho a Netflix. E aí, quando saiu... Cara, foi sensacional. 2018 ou 2019, foi minha primeira palestra internacional, que eu fui palestrar na JS Conf.eu. Eles descobriram que eu ia palestrar na JS Conf.eu. Eles mandaram uma manager daqui para ir conversar comigo lá na Alemanha, na Netflix. Assim, eu tava me sentindo amado pela empresa, entendeu? E aí, cada semestre eles faziam um check-in comigo para ver como é que eu tava, eles falavam um pouco da empresa, o que a empresa estava pensando, qual ia ser. Eles já me tratavam como um funcionário. Inclusive, demorou 1 ano e meio para pegar o visto, né? Inclusive, de um ano para o outro, eles falaram, inclusive, sabe essa proposta que a gente te deu aqui de salário? A gente vai aumentar. Tipo,
com ninguém aumenta de salário, você ainda tá trabalhando, entendeu? E assim, eu tava achando uma maravilha, né? Eu imagino, eu tô achando maravilhoso sem ter Eu tava me sentindo um jogador de futebol que tava... E assim, o pessoal perguntava pra mim no eBay, quando eu anunciei que eu tava saindo pra ir pra Netflix, eles perguntavam assim, mas cara, por quê? Eu falei, entenda que eu tô jogando no Borussia Dortmund. O Real Madrid me chamou pra jogar. Entendeu? Tô indo pro Real Madrid. Entendeu? Foi isso que eu falei pra eles. Não precisa falar de valores, claro, mas em termos de proporção, você disse que ganhava uns 50 mil lá e vivia confortável. Teve um aumento assim... Ah, não, e aí a gente tá falando de muitas vezes. Muitas vezes. E aí quando eu entrei na empresa, ainda bem que essa gerente que eles voaram lá pra falar comigo, ela é preta também, né? E aí eu percebi que aqui o sentimento de comunidade entre os pretos é muito forte, então eles se ajudam bastante. Isso me ajudou muito no meu síndrome de impostor. Você bate o pé aqui, de novo, né? Você vindo de um lugar que você é escanteado a maior parte da sua vida, quando você começa a ter sucesso, você consegue perceber duas coisas. Primeiro que você é um one-off, né? Então, tipo, em todas as empresas que eu trabalhei depois, eu era eu era o preto que trabalhava na empresa, entendeu? E você começa a se comparar com as pessoas e você começa a ver a história de vida das outras pessoas. As pessoas vêm de lugares que a história de vida dela te inspira porque, cara, é um sonho a sua vida, sabe? Tudo deu certo pra você. Você tá aqui agora, que da hora. E aí você entra num ambiente que é altamente competitivo e de alta performance, te bate o síndrome de impostor. Você fala, vou ficar pra trás. E aí ela me ajudou bastante, a Tara. Ela sentava comigo e falava assim, cara, é o seguinte, se você conseguiu a vaga, quer dizer que você é capaz. Parabéns, de verdade, parabéns por toda a sua trajetória. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com o que você viveu. É a realidade da grande maioria do Brasil. Pois é. Né? Não é a minoria, na verdade, a grande maioria vive uma realidade como a sua. Né? E aí eu conversando quando você está nesse espaço, você começa a conhecer outras pessoas que são interessantíssimas e aí você começa a perguntar da trajetória de carreira. E é sempre assim, sempre ser intencional com o que você quer fazer, né? Eu fui muito sortudo, mas se eu fosse intencional, eu estaria aqui mais cedo. Excelente. E pra gente finalizar, para as pessoas que estão nos assistindo, se você pudesse deixar uma única dica. Eu tenho certeza que muitos insights já foram tirados, eu tirei vários pontos aqui super legais para minha própria história, meus próximos passos. Mas se você pudesse escolher uma única dica, um único conselho para as pessoas que estão nos assistindo. Para de tecnologia, eu vou dar um set de conselhos, porque eu acho que uma só não vai... É compound, eu vou explicar. Se você quer estar na tecnologia, primeiro domine o que você sabe. E tudo bem se você vai trabalhar só por dinheiro, não tem problema nenhum. Se você seja intencional, sabe onde você está e sabe para onde você vai ir. Essa é a segunda dica, seja mais intencional. Terceira, se você quer furar a bolha e você está no meio periférico, como eu vi, cara, joga o jogo, a gente tá no capitalismo, então joga o jogo. Então se for pra você trabalhar na gringa, pra você conseguir... Agora trabalhar remoto já é mais comum, né? Cara, aprende inglês, não tem problema. O inglês principalmente pra nossa área, E assim, eu nunca fiz um curso formal de inglês, entendeu? Tem muita... Como que eu posso dizer? Tem muito curso que é de graça, que você pode fazer, entendeu? E não sai pagando dinheiro se você tá no meio periférico, não sai gastando seu dinheiro com curso milagroso, cara. Sabe? Seja intencional. Tem formas de graça para você fazer. Tem o Guanabara, tem o Duolingo, tem uma porrada de coisa, assim, sabe? Eu acho que são essas dicas que eu dou para as pessoas, assim, sabe? E joga o jogo, cara, porque a gente tá no capitalismo. Por mais que a gente tenha nossas aspirações, visões de mundo, cara, a realidade é essa daqui. Excelente. William, super obrigada. Obrigada mesmo. A gente passaria mais horas aqui. Eu falo demais, né? Espero muito que a gente possa criar outros conteúdos com você, que a gente possa trazer mais conselhos e ideias para que as pessoas possam ir ajustando cada vez mais a sua carreira, aquilo que elas desejam alcançar. E você, por favor, continue nos acompanhando. Se você gostou, eu tenho certeza que você gostou, nos siga nas redes sociais, assistam as outras entrevistas que nós estamos coletando aqui, esses outros bate-papos, e a gente se vê numa próxima.